Então, a gente precisa saber o que a gente quer, porque a gente precisa decidir. Ó, vindo de uma libriana, vindo de uma pessoa que ama ficar em cima do muro. Amo. Ó, mas eu assim, ó, pense que eu amo. Não me meter em treta. Eu amo. Beijos, meu lugar de conforto. Garotas, eu me forço a entrar em conflito hoje. Eu, cada dia que passa, teve até vou até contar uma passagem. Eu tô nesse processo já tem um tempo, né? Mas teve até umas semanas atrás que eu postei um negócio de política. Falando de um político que estava fazendo um movimento que eu gostei bastante, senti ressonância e eu postei. E eu nunca postaria coisa de política. Porque eu sei que gera conflito, eu sei que desagrada, eu sei que causa desconforto e eu poderia não postar. Deliberadamente postei com consciência porque eu sei que quanto mais me posiciono, quanto mais eu me coloco junto à minha essência, mais eu atraio quem está em ressonância comigo. Isso não tem nada a ver com polarização, tá? Sou contra a polarização porque cada um tem o seu papel. Não é que seja contra, né? É uma lei, a gente só segue a lei. Mas, entendendo da lei, a gente sabe usá-la ao nosso favor. Mas, quando eu fiz aquilo, foi um ato deliberado. Então, quando a gente sabe, isso tudo eu faço por quê? Eu tenho um objetivo final. Eu tenho uma vida ideal que eu estou buscando. E eu vou dar o passo a passo de vocês como fazer a vida ideal de vocês. Mas eu tenho que ter clareza, eu tenho que querer muito. Eu preciso ter um desejo ardente. E após o momento que eu decido, eu preciso seguir. Então, se eu escolho algo que eu não quero fazer, eu não consigo ter compromisso, eu não consigo sustentar meu compromisso. Vamos para exemplos que eu acho que sempre fica mais claro, né? Por exemplo, entrei na faculdade de Direito porque meu pai era advogado e a advocacia é respeitada. E aí eu entrei. Mas, cara, odeio ler. Não gosto de ler. Pavor a político, a justiça. E tô aqui nesse curso. E aí, começa a querer faltar. E aí, começa a querer não participar. Mas, por fim, eu me formei. Quando eu me formo, tem OAB. Não queria nem prestar OAB. Sabe o que eu queria de verdade? Queria ganhar 30 mil reais por mês. Só 30 mil reais, só queria ganhar 30 mil reais. Passei 5 anos na faculdade de Direito para chegar, para fazer uma prova da OAB. Para aí decidir se eu ia fazer concurso ou se eu ia advogar. Para demorar mais o quê? Uns 5 anos para conseguir estar ali e conseguir 10 anos para conseguir ganhar ali meus 30 mil reais. Que no fundo, lá no começo, era o que eu queria. Mas, como a minha cebola tá cheia de camada, eu só fui fazendo o que os outros queriam. Passei 10 anos estudando para entrar ali no concurso num lugar que eu nem queria estar. E aí se passaram anos e anos da minha vida. Óbvio que a gente ganha conhecimento, ganha experiência nesse processo, mas não era a experiência que eu queria viver. Então, eu vou ensinar para vocês esse follow-up, que é tipo assim, seguir o pensamento. Toda decisão que vocês tomam a partir de agora tem que seguir o pensamento. Porque vocês vão passar por um tempo de maturação agora. Um tempo de maturação, de definição da sua vida ideal. Eu não espero que vocês definam hoje qual a vida ideal de vocês. Talvez vocês nunca tenham pensado nisso. Se eu não penso, como é que eu vou viver? Primeira lei do mentalismo. O universo é mental. Se não tá na minha mente, não vai acontecer. Beijos, tchau. Valeu já a aula. Então, eu só consigo criar qualquer coisa diferente do que eu vivo hoje a partir do momento que eu ganho essa clareza, que eu penso. Eu li recentemente o livro de Napoleão Hill, que é o Pense e Enriqueça. Cara,
É bizarro, a gente não pensa, não somos ensinados a pensar, tá? Então, quando a gente... Sabe por quê? Porque além de tudo, vou entrar ali na faculdade que eu não quero. Quando entrar ali, vai começar a ter resistência. Porque eu não tenho certeza se eu quero. E às vezes a certeza, gente, é tipo assim... vou dar um exemplo meu hoje que aconteceu. Eu sentei pra fazer a aula e aí tem uns momentos que qualquer pessoa que trabalha, que atende, que é empresária, fica ali no final do mês, será que eu vou vender o suficiente? Ou será que eu vou conseguir dar conta dos meus pacientes? E se vier um caso muito grave? E aí a gente fica, né? Eu tava fazendo a aula e em alguns momentos começava assim, ai, será que vai ficar boa a minha aula? Será que eu vou conseguir passar tudo que eu quero? Eu juro a vocês, eu estava no momento tendo esse pensamento. Sabe o que aconteceu? Tô aqui, só escuto Heitor uá, chorando e a babá desesperada. Aí eu saio correndo do meu quarto, Heitor caiu do sofá. Ele caiu do sofá. Nunca aconteceu isso com ele. Bateu a boca, sangue, jorrando sangue, jorrando sangue, jorrando sangue. Isso foi tipo umas 5 e pouca. E aí, o que é que acontece? Isso me dá uma abertura para eu chegar no grupo e falar assim, ó, não vou conseguir dar aula porque meu filho teve um acidente. Concordam? E aí, na hora que aconteceu, eu falei assim, filho, você vai ficar bem. Fui, botei gelinho e deixei ele acomodado, voltei pra cá e terminei de fazer o que eu tava fazendo. E eu falei assim, eu sou a melhor pessoa para estar aqui nesse lugar hoje, fazendo isso e dando essa aula. Eu posso não saber muita coisa, mas o que eu sei, eu tenho certeza que vai ser útil para quem tá aí. E aí, mulheres maravilhosas, se vocês sustentam isso, se vocês vencem a resistência, sobe de nível. Não tem como, é assim que a gente muda de vida, tá? A gente precisa, as coisas vão acontecer, eu compreendi a utilidade daquele evento, o ganho secundário, né, como o termo da psicologia, eu vi o ganho secundário daquilo, compreendi e persisti no que eu estava fazendo. Beijos, venci. Então, é todos os dias, meninas, todos os dias. Como decidir com clareza? Então, como eu comecei hoje a aula falando para vocês, a gente tem que entrar nesse processo de mergulho no nosso processo de individuação, que é como Jung chama, que é essa jornada interna, buscar a nossa essência. E aí, a gente tem que parar, né? Eu fiz hoje uma meditação com vocês, mas na vida de vocês, vocês vão precisar muito fazer isso. É escrever. E olha, eu falei do meu marido, né? Vou falar pra vocês, eu tava arrumando minhas coisas aqui esses dias e olha que eu já joguei muita coisa fora. Mas eu encontrei mais de 20 papéis escritos. Estou com meu parceiro e tô grávida, ou tô com uma criança e eu escrevi. E meu parceiro é assim, assim, assado. E eu me sinto assim, assim, assado. E eu escrevi. Eu tava tava no consultório entre uma paciente e outra. Eu pá, e eu escrevia. E eu continuo fazendo isso para as próximas coisas que eu quero. Mas assim, é um desejo ardente e eu fico sustentando. E aí eu meditava, aí nas meditações eu via, refletia, ficava em silêncio, ia caminhar. E eu fico sempre trazendo essas emoções, essa clareza para as minhas decisões, tá? Uma coisa que também foi, eu vou citando meu exemplo, mas isso serve para tudo, tá? Outra coisa que para mim foi muito importante foi estar em contato com casais saudáveis, com casais que têm filhos, pessoas que são fiéis, pessoas que realmente você vê que estão ali juntas, construindo por muito tempo. Ó, que loucura, tá? Por muito tempo eu achei que nenhum homem queria um relacionamento sério. Por muito tempo eu acreditava que nenhum homem queria um relacionamento sério. Juro. E aí, essa era a minha crença. Eu achava que todos os homens traíam. Eu realmente acreditava nisso. Tipo assim, real. Então, aí eu lembro que eu fui com uns 18 anos isso, né? Eu fui pra Califórnia
E aí eu fiquei na casa de uma família lá americana maravilhosa, tipo assim, meu Deus, incrível. E aí eu lembro que o marido, ele organizava as viagens e aí ele colocava no calendário da mulher todas as coisinhas que ela tinha que fazer, as viagens, os encontros, as coisas do filho, e tipo, eles dividiam o calendário. E eu fiquei assim, meu Deus, existe um homem que faz isso. Entende? E aí, você vai lapidando com os seus, com referências daquilo que você quer. Poxa, eu quero subir o meu patamar financeiro. Eu quero viver uma vida que é assim, assim, assado. Então, tem uma pessoa no meu ciclo que ela nem é tão próxima, mas veja, eu vou dedicar minha energia para conviver mais com ela, porque eu quero entender. Ah, é uma psicóloga que tem muito sucesso. Eu quero entender como é que ela faz, como é que a mente dela funciona, como é que ela trabalha os pacientes dela. Ah, mas é uma nutricionista que ela tem 500 mil seguidores no Instagram. Eu quero saber o que ela faz. Então eu vou comprar a mentoria dela para poder entender como é que a mente dela funciona, o que foi que ela fez para chegar ali. E aí você vai ampliando a sua referência, entendeu? Ah, eu tô com o abdômen, eu quero melhorar meu abdômen. Eu vou procurar uma pessoa na internet que trabalha com isso, porque eu vou mudando o referencial. Eu tinha uma barriga assim, ela tinha uma barriga desse jeito e agora ela tá assim. O que foi que ela fez? Eu preciso fazer exatamente. E, gente, não tem desculpa. Hoje a gente tem inteligência artificial. Acabou. Acabou. É tudo na nossa mão. Entende? É tudo na nossa mão. A gente tem acesso, conhecimento, mas tem que aplicar. Não vai aplicar sozinho, tá? Nesse livro que eu falei pra vocês, do Napoleão Hill, ele fala essa frase e eu fiquei assim, caraca, genial. Pessoas bem-sucedidas decidem rapidamente e mudam de ideia lentamente. Isso é uma frase do Napoleão Hill, tá? Não é minha, não. Cara, pessoas que decidem rápido e não mudam de ideia. O que isso quer dizer? São pessoas que têm clareza e sustentam a dedicação, a energia, o tempo para que aquilo aconteça. Óbvio que a gente tem que saber quando sair, né, dos lugares, mas se a gente fica mudando o tempo todo, a gente não constrói nada. Certo? Porque justamente a indecisão é o maior inimigo do sucesso. O que isso quer dizer? Se eu não decido, a vida decide por mim. E quando a vida decide por mim, é na paulada. É na paulada. Ah, então eu quero sair de casa. E eu fico, não, mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho. Cara, a coisa vai piorar, vai ficar insustentável. Vai ficar insustentável naquela clínica que eu tava, para que eu consiga mudar. Mas se eu tomo decisões, pá, no corte, vou sair. Se eu sou decidida, as coisas acontecem muito mais rápido. Então, mais pra frente, a gente vai ver assim o progresso e o processo de tudo que a gente está trabalhando aqui. Para a gente ter um progresso mais rápido, a gente precisa tomar decisões mais rápidas e sustentadas de acordo com o nosso compromisso, que é o nossa vida ideal, que é o nosso plano. Toda vez que alguma coisa acontecer, volta para o plano, volta para aquele objetivo ali que você própria colocou. E aí fica muito mais fácil de tomar decisão. Eu, depois que fiz o meu plano, cara, ficou muito mais fácil para mim. Eu era uma pessoa muito indecisa. Quem me conhece sabe. Hoje em dia, eu não titubeio. Aconteceu até uma coisa esses dias, uma pessoa veio pra mim e a pessoa veio reclamando, botando um empecilho em tudo. Naquele mesmo momento, eu lembro que eu falei pra vocês, o domínio da nossa energia. Eu falei assim, ok, não quero escutar mais. Meio grossa, né? Falei assim, aqui no meu campo ninguém despeja nada que eu não queira. E ali, morreu. Aí a pessoa foi, saiu e falou assim, ai, também está estressada hoje. E aí eu falei assim, não.
eu só imponho os meus limites. Se te desagradou, sinto muito. Não fui mal educada, mas eu estou impondo os meus limites. Imagina que vem alguém nas suas redes sociais, deixa comentários te esculhambando, bloqueio. Eu corto. Nem respondo que eu não gasto minha energia com isso. Mas eu corto. Ah, mas não sei não, não quero, não vou. Entende? A nossa energia é nosso bem precioso. Se você gasta energia em qualquer lugar que não seja focada no seu plano, tá errado, tá? E demora mais para você chegar lá. E quando a gente chegar na quarta etapa, que é a definição da nossa nova identidade, nossa acesso à nossa essência, a gente vai transformação da nossa personalidade. A gente vai aprender uma ferramenta chamada conversa difícil, que nada mais é do que, através da comunicação não violenta, a gente impor os nossos limites, dizer não, desagradar e colocar todas as nossas relações primordiais no seu eixo, tá? Então, cenas do próximo capítulo. Como saber se eu estou tomando a decisão certa? Primeiro, vocês vão definir a vida ideal, vocês vão ter um plano e vocês vão saber quem vocês precisam se tornar. Qualquer coisa que esteja desalinhada com isso, não tá certo, não tá legal. E nós vivemos num mundo que uma das leis naturais que nos rege é a lei da polaridade. Então, existe uma polaridade do bem, existe uma polaridade do mal. Se a gente age através de valores, princípios, virtudes, em prol de um bem maior que não apenas o nosso, pode ter certeza que a sua decisão ela está alinhada com a verdade, ela está alinhada com o bem. Todos nós temos um potencial gigantesco de criação. Todos nós temos esse mesmo potencial. Uma pessoa como Hitler, eu dei esse exemplo na aula passada, como Hitler, ele criou um negócio gigantesco, mas foi numa polaridade não negativa, mas uma polaridade que não é benéfica para o todo. Então, a gente tem que entender que o potencial está dentro da gente, mas para o que a gente usa, e aí a gente entra um pouco ali naquela lei do karma. E o karma não é, como eu falei para vocês, eu fiz aqui olho por olho, dente por dente. Não é isso. Mas o karma, ele é um balanço energético. Dentro das leis sistêmicas, a gente tem a lei do equilíbrio. E o karma é uma lei do equilíbrio. A causa gera um efeito. Se eu não malho, eu não vou ganhar músculo. Se eu não como saudável, eu não vou me sentir bem. Causa, efeito. É um sistema complexo, mas causa e efeito. A gente consegue ver bem isso. Se eu não me mover, enfim, entenderam, né? Então, a gente precisa seguir essas leis para que a gente consiga fluir e tomar decisões corretas.